No fim da tarde, Alexandre de Moraes ouviu o ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira. A primeira pergunta do ministro Alexandre de Moraes foi sobre a reunião ministerial em julho de 2022. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, fez críticas ao trabalho do TSE e falou que a comissão eleitoral era, abre aspas, para inglês ver, fecha aspas. Questionado, ele pediu desculpas pelas falas. Queria me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia. Na verdade, foi palavras mal colocadas, dar a entender de chamar o TSE de inimigo, isso jamais, em tempo algum, e depois as coisas melhoraram sensivelmente. O senhor sabe também por quê. E foram inúmeras ações que, a posteriori, foram efetivadas com as Forças Armadas. Moraes também perguntou do relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas. Ele negou que tenha sido pressionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a retardar a divulgação. Eu não despachei esse relatório com ninguém, o relatório era da comissão. Então já faço essa correção, é um equívoco, que não houve reunião, nem eu levei o relatório para o presidente assinar. E já adianto também, muito menos, o presidente da República jamais me pressionou, seja para mandar o relatório só para o segundo turno, seja para alterar o relatório, que é o que mais me deixa de cabeça quente, é saber, pela denúncia, pelo inquérito e tudo mais, que eu havia alterado esse relatório. O general da reserva também falou sobre a reunião com os comandantes das Forças Armadas com Jair Bolsonaro no dia 7 de dezembro de 2022, quando, segundo a PGR, teriam discutido a minuta do golpe. Paulo Sérgio disse que todos saíram da reunião preocupadíssimos e que depois alertou o ex-presidente sobre a gravidade de decretação de medidas de exceção após a vitória de Lula nas eleições. Depois que terminou a reunião, eu cheguei ao presidente. Eu, pessoalmente, eu acho que o Freire Gomes estava do meu lado. No mesmo dia? No mesmo dia. Alertando da seriedade, da gravidade, se ele tivesse pensando em estado de defesa, estado de sítio. A gente conversando ali numa tempestade de ideias, as consequências de uma ação futura que eu imaginava que poderia acontecer se a evolução realmente das coisas fossem em frente. Saímos dali preocupadíssimos. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes perguntou sobre uma outra reunião do dia 14 de dezembro, onde o ex-ministro da Defesa teria apresentado um novo texto da minuta do decreto de golpe para os comandantes militares. Mas ele negou que tenha feito isso. Eu nunca tratei de minuta de golpe com meus 3 comandantes. O ex-ministro da Defesa também disse que teve acesso aos considerandos da minuta do golpe apenas uma vez, na reunião do dia 7 de dezembro com Bolsonaro. O último réu a ser interrogado foi o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Walter Braga Neto. O ex-candidato a vice-presidente de Bolsonaro foi ouvido por videoconferência, porque está preso no Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes quis saber sobre o encontro de militares das Forças Especiais no apartamento de Braga Neto, depois das eleições. Em depoimento ao STF, o tenente-coronel Mauro Cid disse que essa reunião teria sido para tramar um golpe de Estado. Braga Neto disse que Cid faltou com a verdade e que no encontro tratou de temas operacionais e não sobre uma trama golpista. Eu estava em casa, o general Cid chegou. Eu não costumava normalmente receber pessoas, mas depois, como eu vinha de uma campanha eleitoral, eu era muito parado e passei a dar atenção a todas as pessoas que me pediam, que eram, vamos dizer assim, eram apoiadores. E eu me lembro que o Cid ou ligou ou interfonou para mim e falou: chefe, estamos aqui embaixo, eu e 2 forças que queriam conhecer o senhor, tá? Eu deixei eles subirem, eles subiram, eu não os conhecia, eles conversaram comigo 20, 30 minutos, como a distância era muito grande, não tinha intimidade para trocar nada,
E isso aí é uma coisa que eu queria deixar bem claro. Moraes questionou Braga Neto sobre a alegação de Cid, de que teria repassado ao major Rafael de Oliveira uma caixa de vinho com dinheiro vivo. As investigações apontam que os valores seriam para financiar o plano Punhal Verde e Amarelo. Segundo Mauro Cid, a entrega foi feita a pedido de Braga Neto, que deu o dinheiro ao então ajudante de ordens de Bolsonaro. O Cid veio atrás e perguntou: general, o PL pode conseguir algum recurso que nós estamos precisando? Na minha cabeça tem alguma coisa a ver com campanha. Eu viro para ele, como está nos autos, falo assim: procura o Azevedo, procura o tesoureiro, que era o Azevedo. O senhor, em momento algum, entregou numa sacola de vinho, o dinheiro ao tenente-coronel Cid? Eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha contato com empresários. Os empresários eles estavam mais interessados no presidente Bolsonaro do que em mim, presidente. Braga Neto disse que nunca ouviu falar sobre as operações Punhal Verde e Amarelo e Copa 2022 e que jamais ordenou ou coordenou ataques a nenhum militar que não tenha aceitado uma trama golpista. Eu jamais ordenei ou coordenei ataques a nenhum dos chefes militares. Com o fim dos interrogatórios, a ação penal do núcleo crucial da trama golpista chega às fases finais. O ministro Alexandre de Moraes revogou a decisão que impedia os réus de falarem entre si. Moraes abriu prazo para que advogados dos réus e a própria Procuradoria-Geral da República indiquem em 5 dias se há necessidade de novas diligências. Os pedidos podem ser acolhidos ou rejeitados.